Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. É um prazer, uma honra. Se eu não me engano, hoje é dia 9, né, de julho de 2021 e a vida continua. E estamos aí mais uma vez trazendo aí os fatos, né, do dia a dia, diariamente que a gente vive. E hoje eu vou estar falando aí sobre o desapego, né? Porque o desapego ele incomoda aí muitos seres, tanto da matéria como da antimatéria, né? Consciências que ainda estão aprisionadas à matéria, a sua experiência física ao qual ela viveu, ao qual ela passou, mas não vive mais, né? Você quando deixa o corpo, não tem mais o que beber a água, não tem mais como deitar na cama e dormir, né? E, juntamente com o mundo físico, junto com o mundo material, no sentido de entender que você faz parte do processo. Não, acabou o processo. Né? E a gente tem que entender isso. Quando termina o tempo, terminou o tempo. Não pode se apegar. E existem algumas entidades que são, ou seres, ou consciências, né? Que é tudo a mesma coisa, o espírito, que estão apegados. Isso não é bom, pessoal, porque o apego ele te aprisiona. Quando você está apegado, você fica aprisionado. Por exemplo, eu separei aqui, em questão de segundos, eu separei aqui no momento que eu tive, só alguns detalhezinhos, mas eu vou procurar ser o mais breve possível para ajudar a expandir a sua consciência, tá? O apego à casa. Aquela casa que você morou, não mora mais. Ah, quando eu era criança, a mamãe morava numa casa e papai tão bonita, né? Casa tinha jardim na frente, jardim do lado, tinha uma piscina. Mas e agora? Está morando? Não, agora eu não moro mais nessa casa. Já desapegou. Mas aceita, eu tenho saudade, mas eu não. Se tem saudade, ainda está pegado. Mas eu não estou vivendo mais lá. Tem saudade, mas passou o tempo. Esquece, a vida continua. Por exemplo, há poucos dias eu voltei na casa em que eu morei. Há poucos dias, coisa de uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu voltei na casa que eu morei, que hoje está alugada, minha casa, a casa que eu convivi e vivi diariamente com a minha família que partiu. Só ficou eu, né? Eu voltei lá, entrei na casa com um inquilino que está lá, que alugou minha casa. É um casal de missionários, né? Entrei lá, tomei café com eles, fomos para a sala, aí conversamos sobre o mundo espiritual, né? Ela é uma missionária, o esposo a auxilia ela, né, do casal. E aí fomos na varanda, tomamos um café, batemos um papo, foi muito bom. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Isso é o desapego. Esse é o desapego. E tem muita gente que está apegada a muita coisa aqui ainda. Ao irmão que foi embora, a irmã, o primo, a prima, o avô, a avó, o filho, a filha. Uma coisa é você ter boas lembranças, outra coisa é ficar o tempo todo sofrendo, o tempo todo tem que vencer isso. Nós temos que vencer isso porque tudo passa. Isso é um fato. Tudo na nossa vida passa, pessoal. Observe. Quero agradecer o pessoal que está chegando aí, tá? Gratidão. Tudo na nossa vida passa. Então, o apego à casa, à casinha, a minha casinha lá no interiorzinho, lá na minha cidadezinha que eu morei, ótimo, ficou a lembrança, mas não seja apegado a ela porque passou. O apego ao apartamento, o apego ao local. Ah, porque eu morei em tal local, local maravilhoso. Show, mas não está morando mais. Passou, né? Verdade? Você tem lembranças de lá, saudades. Um dia, quem sabe, você volte para o local, mas não seja apegado. Ai, local, então. Ah, fulano de tal. Porque a vida continua. A vida é uma passagem em tudo. Eu hoje estou usando esse óculos. Vai chegar o dia que eu vou ter que trocar de óculos. Ah, eu gosto tanto desse óculos, o modelo dele. Agora não tem mais esse modelo, agora já é outro modelo, né? Então, eu separei aqui o apego à casa, apartamento, o apego ao local, o apego casa, apartamento, local.
O apego à família, não pode se ter apego à família, tem que se amar a família. Por exemplo, minha mãe, eu mando para ela de vez em quando, eu mando para ela, bom dia, mãe, ela me manda todo dia. Aí eu respondo, né? Às vezes eu ligo para ela, falo com ela em áudio, falo com ela webcam, né? Webcam, né? Falo com ela, combino com ela de levar ela no shopping. Essa semana eu levei ela no shopping, se não me engano, foi segunda-feira, ou semana passada. Foi semana passada, eu levei ela no shopping. Passei com ela no shopping, almoçamos junto. Foi maravilhoso. Passamos praticamente o dia inteiro e voltei para minha casa, para dormir na minha casa, no apartamento que eu moro, né? Mas não posso ficar pegado, porque eu tenho minha vida, tenho que agir minhas coisas, tenho que fazer as coisas no dia a dia, tenho que arrumar a casa, tenho que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, um biscate, e consertar isso, e ver aquilo, e dar um passeio. Não pode estar pegado. Eu amo a minha mãe. Eu amo a todos da minha família, meus irmãos, minhas irmãs, e quem fez parte da minha vida, que esteve encarnado e desencarnou, também amo, porque eu sei que desencarnou fisicamente, mas continuam vivos espiritualmente. Porque a morte não existe, a não ser física. A vida continua. Então, tudo aqui é passageiro, né? Morada, né? Já falei já. Morada, universo. Quando eu falo morada, aqui é uma morada. Sim, existem diversas moradas. Além do planeta Terra, existem outras. Boa tarde, boa noite e bom dia, o pessoal que está chegando aí, que está dando aí boa tarde, tá? Outros estão dando bom dia, outros boa noite, cada um no seu país, no seu local, né? Então, pessoal, a gente não pode ficar pegado a só essa morada. Então, o que acontece? Tem certas entidades que nós chamamos de seres, espíritos, etc., consciências, né? Que às vezes se incomodam porque eles estão apegados. Então, quando vê um ser que tem uma evolução de explosão de consciência, de entendimento de que aqui é uma passagem, existe bilhões de passagens, tá? E que existe a fonte de tudo, que coliga tudo à fonte, que nós chamamos de Deus, que nós chamamos de universo, que é o criador de tudo, e nós estamos ligados, que é a grande consciência que administra tudo, né? Quando nós sabemos que existe a fonte, que nós estamos ligados a ela, ao Criador, ao Pai, Pai Nosso, né? E quando nós estamos ligados ao Pai, tudo é diferente. Aí você vê o planeta Terra como uma bola de gude. E em volta dele você vê bilhões de bolas de gude, que são outros mundos, universos, multiversos, e assim se vai. E aí você vê que só não existe isso aqui, né? E as entidades, né, espíritos que estão aprisionados aqui, muitas das vezes se incomoda, por quê? Porque gostaram daqui, e às vezes gostaram até de você, gostaram de mim. Eu tenho várias entidades que eu converso com elas no o que nós chamamos de cidades astrais, na expansão da consciência, né? Que eu converso com elas e fazem propostas, convites, oferecem contratos, né? Para que possa ficar aqui, não possa ir. Não fica aqui. Não aqui, se você, por exemplo, entidades que chegam assim, você pode reencarnar, você pode renascer, né? Os judeus falam renascer, né? Renascer, reencarnar, quem fala são os espíritas, né? Os judeus falam renascer, você pode renascer. Inúmeros rabinos falam isso. O que mais tem a palestra aí de rabinos falando sobre renascimento. Você pode renascer num país melhor, numa cidade melhor, você vai ter uma vida melhor, você vai evoluir mais, mas eu tenho livre-arbítrio e o conhecimento que existe bilhões de cidades astrais, bilhões de mundos, de universos, são inúmeras moradas, e que eu tenho que voltar para a fonte, para o Pai. Pai, voltei. Eu, como um filho pródigo que não estou satisfeito com o que eu tenho, quero conhecer mais. Aí o pai fala, tá, só que tem que ter uma preparação, meu filho. Você tem que se preparar. Não é assim quando um filho quer ir para uma missão, quer ir para um emprego, quer
quer fazer um concurso público, o que, que o pai faz? O pai prepara aquele filho para que ele possa fazer o concurso. Assim é o Criador. Ah, você não está satisfeito com isso? Quando Jesus ele falou do filho pródigo, ele estava falando para aqueles que não estão satisfeitos com o que tinham, queriam conhecer a mais. Mas só que muitos ficam presos, apegados. Vai conhecer e se apega àquele local. E aí fala-se sobre evolução. No outro dia eu estava conversando com uma entidade falando sobre isso. Você fala sobre evolução. Tem que voltar para evoluir. Eu sabendo que existem diversas experiências, eu tenho que voltar para o mesmo lugar, para a mesma escola, para o mesmo laboratório, mesma escola, mesma universidade, sabendo que existem milhares que me dão condição e oportunidade de conhecer. Aí você quer que eu volte para o mesmo lugar. Se eu já não me enquadro mais com aquele local, eu me sinto um peixe fora do aquário e vou empurrando. Eu vou empurrando com sabedoria, com a consciência e vivendo. E aí eu vou vivendo uma experiência após outra e vou levando, porque como há uma evolução de consciência, consciencial, uma evolução consciencial, aí você consegue ir superando, aí você vai trabalhando, vai passeando, vai se divertindo, você vai vivendo as experiências ciente de que você tem que voltar. Então, às vezes, incomoda outras que não querem que você volte. Aí vem proposta, vem convite, e, ao mesmo tempo, vem perseguição. Perseguição quando você resiste em dizer, não quero mais fazer parte desta dimensão, não quero fazer mais, porque eu já conheço outras. Eu vim de uma superior e vim ajudar numa inferior a tornar superior. E muitos seres que hoje estão aqui já se despertaram, já tiraram o véu dos olhos. O terceiro olho já abriu, que é o olho da alma, já entenderam. E ficou tipo assim, como se fosse uma festa surpresa que não é surpresa. Então se torna um negócio sem graça. Mas aí, como existe uma ajuda mútua de um ser com o outro, a gente tenta levar graça, motivação. Pô, vamos mergulhar, vamos dar um mergulho lá na praia e tal, vamos para o parque de diversão, vamos para o shopping. Já fui no shopping 1 milhão de vezes, mas aí por causa dele eu vou de novo. Vamos lá no mesmo shopping e tal, tá me entendendo? Já fui naquela praia, não, mas tem outras praias que eu não fui, ainda não conheço, então vou conhecer aquelas praias, né? Vou para aquele estado, para aquela cidade que eu ainda não fui. Você tem que se desenrolar, tá? Você tem que se desenrolar e vai levando, enquanto não chega o seu momento e a sua hora. Não tem que cometer nenhuma loucura, não fazer nada disso, nem isso, entendeu? Não, vai vivendo a vida, mas seja desapegado. Seja desapegado, tá? A qualquer coisa. Amar não é ser apegado. Amar é respeitar. Amar é respeitar. Amar é acompanhar, como acabei de falar agora. Aquele shopping, eu já fui 1 milhão de vezes. Aí eu vou com outro ser tomar um café, almoçar, dar um passeio, porque ele ainda não conhece. Tá me entendendo? Mas eu já conheço. Eu vou como se fosse a primeira vez. Entendeu? Então a gente tem que criar esse hábito de desapego e entender que é passageiro. Passou, ficou para trás. Né? O universo é a mesma coisa. Tá? O universo que você está vai passar. Você vai deixar o mundo físico. Tá? Dinheiro. Tem seres aí apegados a dinheiro, poder. Né? Aí desencarna, morre fisicamente, aí não tem mais dinheiro nem carro, não tem mais nada. Vai para o mundo espiritual. Aí tudo é só na consciência. Se ele tiver desapegado, ele vai entender claramente, opa, mais uma experiência. Seguir meu caminho. Se não, vai ficar desesperado, preso. Aí vai ficar o tempo todo tentando renascer, tentando fazer alguma coisa diferente e não vai conseguir. Esse é o problema. Eu estou apegado, por exemplo, outros que estão apegados a instituições, religiões. Não, é só essa religião que eu estou apegado. Aí sofre. Por exemplo, tem uns amigos meus aí que eu falo com eles, está apegado
que Jesus está voltando. Eu falei, cara, Jesus volta após a morte física. Não existe volta de Jesus no físico. A volta de Jesus é quando você deixa o corpo físico. E ainda existe uma guerra tremenda para você sair dessa dimensão e ir para a dimensão dele. Por isso que ele falou, meu reino não é desse mundo. Tem nada a ver com o físico, ele só passou por aqui. Ele veio ajudar, ele veio despertar. Você saiu de um lugar, caiu no mar de esquecimento e tem que voltar para o lugar. Qualquer dia eu vou gravar uma live falando especificamente o que eu vi antes do planeta Terra ser construído, do universo físico. Foi me mostrado em 2016. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. No início de tudo, uma coisa profunda. E eu não sou o único. E o engraçado é que eu tive as experiências, depois eu encontrei pessoas que tiveram a mesma experiência, escritores, apresentadores que dão apresentação em lives, que tiveram experiências, e conheci pessoas que nunca tiveram experiências, mas já leram livros que falam sobre esses assuntos que eu vivi. Então, o que eu queria comentar com você é isso. Você tem que amar a todos, sem exceção, até os seus inimigos. Aqueles que te perseguem, esses que me perseguiram, esses que me perturbaram, eu amo eles, porque o amor é forma de quebrar tudo. O amor quebra tudo, arrebenta tudo. O ser fica até assim, tipo assim, ele veio com faca, veio com arma contra você, e você foi com amor. Tá me entendendo? Reinalda, né? Não, nós somos a igreja, entendeu? Nós somos a igreja. Faça um estudo mais profundo, que aí você vai entender por que o próprio Jesus ele não fundou igreja nenhuma, tá? Ele nem fez questão, não pediu dízimo, nada disso. E seguiu algumas tradições por causa da época. Porque, por exemplo, se eu entrar num país diferente do Brasil, vou pegar um exemplo aqui. Se eu for lá para a Espanha, vou pegar a Espanha. Existem as regras da Espanha, eu tenho que seguir as regras da Espanha. Eu sou brasileiro, lá no Brasil é diferente. No Brasil é diferente, mas na Espanha é diferente. Então, tem que seguir as regras de lá. Caso contrário, eu vou quebrar contrato, vou quebrar regra, isso tudo. Entendeu? E vou ter que seguir num outro caminho. Como eu sou uma consciência livre, eu tenho que saber me pôr em cada local, em cada lugar. Se eu errar, cabe a quem está de frente me ouvir. Eu vou pedir perdão, desculpa, eu quero... Não tem problema nenhum. O outro pode chegar para mim e falar, você está perdoado, segue teu caminho, volta para o Brasil. Ou continua aqui com a gente. Isso depende muito de quem está na direção daquele trabalho, de quem está na direção daquele país, de quem está na direção daquele universo, daquele mundo. Quais são os seres que estão regendo aquele local. Então, você pode até quebrar um contrato. Não há problema nenhum. Está me entendendo? Nós somos a igreja, nós somos a consciência, nós somos o templo. Então, quando você chegar a esse nível de entendimento, você tem que trabalhar muito para chegar. Você vive em paz. Por exemplo, eu já estou fora do templo físico há muitos e muitos anos. Estou vivendo bem, mas eu não deixo de visitar por causa dos amigos. Eu já entendi tanto sobre igreja, sobre o planeta que eu vivo, sobre igreja. Só que no sacolão, vou no sacolão, faço minha comprinha, tenho que ir no mercado, vou no mercado, tenho que pagar as continhas, eu pago as continhas. Terminou meu tempo na Terra, aí vão vir me receber vários seres, conversar comigo, que você cria um globo, né? Vamos colocar assim dessa forma, um globo de entidades que te admiram, que te acompanham, muitos, infelizmente, criam inimigos que te perseguem do lado de lá, tá me entendendo? Mas tudo é diálogo. E a gente tem que desapegar e conversar e dialogar
e negociar, tá me entendendo? Tem que aprender a lidar com certas situações. Tudo na vida é dessa forma. Tudo. Eu sei que você teve, eu tive uma experiência antes de perder, entendi. Todos nós temos experiência. Como hoje o assunto é desapego, pessoal, então eu vou finalizando aqui a live, tá? Não se apegue, que se você se apegar, você vai sofrer no trabalho, se apegar ao trabalho. Se apegar a um ser, vai sofrer. Você tem que amar. Amar é respeitar, acompanhar, estar sempre junto, tá me entendendo? Orientar, caminhar junto, apoiar aquele seu o tempo todo, ser companheiro, companheira o tempo todo, não ter briga, não ter confusão, não ter desentendimento, não ter, como se diz, oposição, mas procurar estar sempre dialogando. É muito ruim viver em vidas opostas e estar sempre, sabe, jogando o jogo e aprendendo com isso e crescendo, tá bom? Mas não se apeguem, porque isso é muito ruim. E muito cuidado com certas entidades, vou dar um alerta aqui, que chega para você quando você desapega do mundo físico, chega do lado de lá, tua mãe está chorando, teu irmão está chorando, teu pai está chorando, eu não sei quem está chorando, está sofrendo e tal. Vai ajudar ele. Terminou o seu tempo, segue o seu caminho, volta para casa. O Pai te recebe, o Pai é perdoador. A sua misericórdia é eterna, não tem fim. Você pode ter feito o que for, você está perdoado. Ele reconhece e entende que você veio viver uma experiência. Você tem que entender isso. E a partir do momento que você entende isso, e você busca isso, aí você compreende. Agora, em todo tempo se aperfeiçoe, para que você tenha menos acusadores, vamos colocar dessa forma. Que tem muita gente para acusar. E não é só no extrafísico, não, dimensões aqui não. Fisicamente também, que estão encarnados. Tem muita gente para te apontar o dedo, mas ela não vê que tem 3 apontando para ela. Isso aqui é uma parábola. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E após deixar o mundo físico, estou falando isso que muitos vão deixar ainda. Todos nós vamos deixar. Mas estou falando esse ano, 2021. E tem mais, Jesus não vai voltar fisicamente, não. Jesus só volta no mundo espiritual. Tá? Isso eu venho falando desde 2016. E muitos já despertaram. Agradeço o Pai. Pai, gratidão por ter deixado eu ficar aqui mais um tempo. Pedi a Ele, Ele permitiu que eu ficasse mais um tempo aqui, para trazer a verdade. E você tem que perdoar todos, todos, todos. Tem que perdoar. Se não há perdão, não há amor. Se não tem perdão, não há amor. Então você ainda está muito longe de saber o que é amar. E tem que perdoar. Todos. Fisicamente e fora do físico. Porque o inimigo das minhas almas, perdoa ele. Perdoa o teu inimigo das tuas almas. Porque o príncipe desse mundo, perdoa ele. Porque você também é príncipe. Você não sabia que você é príncipe, não. Você é príncipe. Você é uma princesa. Você é uma consciência. Todos somos ligados ao Pai. Todos, sem exceção. Mas tem os irmãos que vão para um outro caminho. Temos que perdoar. Temos que perdoar. Senão você se torna igual a ele. Porque se não há perdão, não há amor. Então você é igual a ele. É ódio, é rancor, é raiva, é ira. O Pai não tem ira. Mas ele permitiu que você conhecesse a ira, o ódio, a raiva. Ele permitiu que conhecesse as trevas, as sombras, a escuridão. Permitiu. Mas ele te fez como luz. Mas não poderia te omitir outro lado. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio em que sentido? Você pode conhecer tudo, fazer de tudo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, desapega. Desapega e tem uma consciência livre, porém com sabedoria, melhorando cada vez mais, porque você vai voltar para a casa do Pai. Existem seres que estão querendo fazer muitos reinos separados.
e não querem mais voltar para a fonte. Não querem mais voltar para a fonte de tudo, que nós chamamos de universo. E querem ficar só recriando, recriando, não querem ouvir ninguém, só querem ouvir a si mesmo, aí entra o egoísmo, mergulharam nas suas próprias sombras. Então, não faça isso, pessoal. Procure ouvir o próximo, procure ajudar o próximo, procure amar, procure cada vez mais se aperfeiçoar, tá? Reconhecer que ele errou, mas que você erra também. Todos temos telhas de vidro. E desapegue, porque tudo passa. O local, a casa, o mundo em que você está, o corpo que você está. O seu corpo não é esse. O seu corpo é de luz, é de energia. Seu corpo é pura energia. A gente fala de luz, pessoal, que luz é conhecimento. Luz é conhecimento. O seu corpo é puro conhecimento. A sua consciência, você é consciência. Você vai deixar esse corpo físico aqui, tá? Não tem como evitar isso. Se não for em 2021, vai ser em 2022, 2030. E procure melhorar cada vez mais. Ter percepção da vida. Por exemplo, eu me tornei vegetariano por causa da percepção da vida. Eu desapeguei da carne. E hoje eu só me alimento de coisas naturais. E eu vivo muito bem de saúde. Depois que eu desapeguei da carne, minha saúde deu um boom. Deu um boom. Uma explosão. Tá me entendendo? Doença praticamente, ó, eu só vivia doente. Então, mudei completamente. Entendeu, pessoal? Então, gratidão aí a todos os internautas que têm participado da live. A vida continua. E, independente se incomoda outros seres, o seu desapego, que tem seres que não entendem. Quando minha esposa partiu, teve alguns seres encarnados que entraram em contato com outros e falaram, como é que pode? Né? O Douglas falando lá e tal da esposa dele que partiu, agora ele está viúvo. Parece que ele ficou feliz. Eu fiquei feliz porque ela venceu. Ela superou tudo que tinha que superar e não desanimou e desistiu. Eu sempre ali do lado dela, caminhando com ela e ajudando ela a vencer. E ela foi até a hora, ela não cometeu nenhuma loucura. Ela ainda enfrentou doença, mas ela venceu. Então, ela se desapegou, ela venceu. Ela é hoje ela é um ser que está altamente num degrau, num nível de evolução, de consciência, altamente tranquilo e em paz. Ela está em paz, porque ela venceu. E eu, como um ser que, sabendo desse conhecimento no mundo espiritual, extrafísico, eu bati palma para ela. Como quem diz assim, você venceu a morte. E depois tive vários encontros com ela, que são sonhos, né? Arrebatamento de espírito, cada um dá um nome, desdobramento de consciência. Me encontrei com ela, satisfeita e lutando ainda para vencer. E mais além, fora do corpo. Tá me entendendo? Para voltar, e em todo tempo eu falava, desapega da terra. Volta para a casa do Pai. Volta para a fonte, volta para o início de tudo. Volta. Não fica aprisionado aqui, não. Que só vai te prejudicar. E o tempo todo eu mandava essas mensagens para ela. Em oração, mandava e pedia ajuda a Deus, ao Criador, pedia ajuda a Jesus, aos seres de bem, às consciências boas, e pedia ajuda a ela, voltar para o início. Entender que foi uma experiência que ela passou. E ela venceu. Então, desapega, pessoal. Pessoal, um forte abraço. A vida continua. Gratidão a todos. Graça, paz e luz. Shalom. Namastê. Desapega, pessoal. Fui!